os costumes sociais. Eu lembro que na década de 30, 40, 50, o cinema e todos os artistas, cara, era moda pegar um cigarro e ficar na mão fumando na noite. Então, o cigarro foi algo, né, que se transformou muito além de um vício. De um vício pernicioso para, na verdade, um hábito social elegante, né? Então, nossa, quem não fumava não estava na tribo, não fazia parte do social. Vocês me entendem? Não fazia parte do social. Então, uma das questões assim que... Luna, faz o seguinte, vem cá. Vem aqui, faz favor. Pega ela, leva ela lá na cozinha. Não vou conseguir dar aula com ela assim, aqui, ó, olhando para ela. Desculpe, pessoal. Então, quantas pessoas hoje não fumam? Quantas pessoas hoje não conseguem mudar esse hábito? Não conseguem sair dessa condição? Tá? Todo mundo sabe, está lá atrás do maço de cigarro, fumar dá câncer, fumar dá isso, fumar daquilo, 1 milhão de problemas. 1 milhão de problemas. No entanto, né, as pessoas não param de fumar. Certo? A mesma coisa com bebidas. Se você sair com a sua galera e não beber, não tomar uma cervejinha, você que é estudante universitário, bicho, você está completamente fora, meu. Então o que acontece? Para a pessoa fazer parte de um grupo social, ela precisa consumir os mesmos hábitos deste grupo social. Tá? Então as pessoas costumam encher a cara, né? Não é simplesmente beber, é encher a cara mesmo. E isso se torna, com o passar do tempo, um vício extremamente pernicioso ao seu sistema, à sua vida, à sua saúde. Tá? Pior do que essas coisas aqui, agora a gente entra nas drogas ilícitas. Né? Começa com aquela contracultura do movimento hippie lá de fumar uma maconha, cigarrinho do capeta, todo mundo é fuma, isso aqui dá um barato, é legal pro cacete, né? São Tomé que o diga, né? Todo mundo em São Tomé já experimentou fumar maconhinha, cigarrinho do capeta. Entendeu? Então o que acontece? As pessoas começam a buscar, né, estados, hábitos que, no fundo, só destrói o seu ser e você não consegue ser diferente. Se você chegar e falar, não, eu não quero absolutamente nada disso, parece que você é expulso do seu grupo social, você é expulso do seu grupo de jovem, você é expulso da sua, né? Se você gostar de rock and roll, então você está feliz, como se usasse tudo isso ao mesmo tempo, né? Porque o meio artístico é isso aqui, né? É bebida, droga, certo? Maconha, cigarro, isso é normal no meio artístico. Você está me entendendo? Então, você que está focado no caminho esotérico, no caminho espiritual agora, você tem que romper com tudo isso. Tá? Você tem que romper com tudo isso que realmente te prejudica. Você tem consciência que prejudica. Você não precisa fazer isso de uma forma social para agradar as pessoas, agradar. Procure um outro grupo. Procure um grupo social, então, que gosta de yoga, gosta de meditação, gosta de espiritualidade, gosta de ufologia, para que você possa se expressar
né? Dentro do seu modelo de mudança, dentro do seu modelo de transformação. Aquele modelo que você propôs para a sua vida, para a sua nova jornada. Esse é um primeiro ponto importante que você tem que fazer mudança. Você quer ver outro aspecto importante? Os seus amigos te convidam para um churrasco, né? Cara, virou hábito no Brasil, né? O Rio Grande do Sul, tal, virou hábito. Imagine você chegar para o teu amigo e falar, não, sou vegetariano agora. Nossa, você é expulso. O cara fala, você come mato? O que você come? Você come mato? Aquele sarro que o pessoal costuma tirar de você. Então você não consegue mais participar de grupos sociais que faz churrasco todo fim de semana. E você tem que participar desse churrasco, tem que sentir aquele cheiro de carne queimada, né, de seres sendo destruídos, sendo queimados na tua frente, né, para você se deleitar com a carne e com o sangue dos inocentes. Então, cara, a primeira coisa que você vai mudar são esses hábitos aqui. Você não vai fazer parte mais desse processo. Você tem que romper com tudo isso, se você quer realmente uma profunda mudança, uma profunda transformação social. Esses paradigmas, esses costumes sociais têm que mudar. Você tem que estar consciente disso. Você não vai fazer mais essas coisas para agradar seus amigos, para agradar as pessoas que você achavam que eram amigos. Você vai ter que procurar uma outra turma, você vai ter que procurar um outro grupo de pessoas que vibram e buscam uma outra forma de existir, uma outra forma de se elevar e elevar o espírito e a consciência neste mundo. Disso aqui nós já estamos com o saco cheio. Isso aqui destruiu a humanidade e vem destruindo a humanidade ao longo de todas as eras. Alguém tem que ter coragem de fazer algo novo, fazer as mudanças. Parece que só os monges faziam as mudanças, né? Então, é muito importante que você tenha consciência disso. Vamos continuar num outro setor agora. Vamos continuar num outro setor. Agora um setor muito importante. Suas crenças. As suas crenças, elas vêm de duas maneiras. São crenças religiosas e até crenças científicas. Ok? Por exemplo, uma das crenças científicas, né? Eu já vi amigas minhas, estudantes, que faziam cursos universitários em faculdades de renome, faziam ciências sociais. A primeira coisa que essa pessoa se transformava numa faculdade dessa era, né, marxista, materialista. Ok? Imagina uma pessoa dessa conversando comigo, né? Não tem diálogo nenhum comigo, né? Você está entendendo? Michou, morreu, né? Você está entendendo? Outras pessoas, né, vão discutir a chamada filosofia social, né? A filosofia que ensina nas faculdades, sabe? Não é a filosofia espiritualista. Filosofia da USP, esses cursos de filosofia que você tem, que é filosofia grega, tal, né, Kant, todos esses filósofos mais ocidentais. Então, a filosofia ocidental. Ok? Tá? E a própria psicologia, né, ocidental também. A psicologia ocidental, ela está dentro desses parâmetros também. Não tem um psicólogo ocidental que é professor de dentro de uma universidade que acredita em vida após a morte. Tá? Então, nenhum psicólogo vai discutir isso. Como vocês estão percebendo, né? Nós temos toda uma leva de pensamentos
que precisam ser mudados. Né? Um paradigma que foram construídos na sua cabeça, foram fazendo na sua cabeça desde que você, né? Desde que, pode ir, não parece não, desde que você, vamos assim dizer, começou a estudar na sua vida, estudar na sua faculdade, quanta porcaria foram enfiando na sua cabeça e você acreditou que isso fosse a maior verdade que todo mundo estava te ensinando, tá? Então, né, até na física, né, nas ciências físicas, né, na física, né, quantos paradigmas não tem que ser mudado. Você quer ver um paradigma muito interessante? Certo? Nenhum físico, nenhum astrofísico acredita em extraterrestres estando aqui. Por causa do quê? Por causa da maldita teoria da relatividade de Einstein. Certo? Pô, esse paradigma aqui acaba prendendo todos os cientistas achando que os ETs não podem vir aqui. Porque eles iam demorar milhões de anos, milhares de anos para chegar na Terra e tal, por causa de uma teoria que os físicos estão na cabeça, né? Nós nem começamos a fazer ciência ainda e já achamos que entendemos de tudo no universo. É óbvio que os ETs violaram toda essa porcaria, que isso aqui já está coisa do passado. Você está entendendo? Mas esse paradigma, as pessoas o cientista, você não consegue conversar com o cientista, você não consegue conversar com o astrônomo, porque ele tem essa merda na cabeça. Certo? Ou seja, ele não está aberto para mudanças. Então isso é muito difícil dialogar fazer um astrônomo ou um cientista acreditar na presença extraterrestre aqui, por exemplo. Porque ele vai falar, mas como é que o ET veio para cá? Como é que ele violou a velocidade da luz? Como é que todas essas discussões aí, sabe? E eles não aceitam, porque estão sentados em cima disso aqui. Tá ok? Então cada cultura, o filósofo, por exemplo, esse cientista social, ele está pensando no materialismo dialético. Falar em religião para ele, ou qualquer coisa ligada à religião, o espírito, vida após a morte, ele bande totalmente. Se você for um cara desse, você está lascado. Se você é um estudante de filosofia ocidental, né, você é um cara também que estudou Marx, você estudou Kant, todos esses caras que morreram louco, né, para tentar encontrar uma resposta sobre a existência existencial e não acharam, tá? Entendeu? E muito da filosofia ocidental está baseada na filosofia da ciência. A ciência, junto com esses filósofos, construíram uma forma de pensar, uma forma de lógica, uma forma de pensar a existência, de pensar a vida, a origem da vida. Então a ciência, o que ela tem? Né? A vida para eles é Darwin, né? Certo? A vida para eles é um acaso total, né? E só a Terra tem vida, né? Você está entendendo? Então esses paradigmas que a ciência construiu ao longo do tempo, ela tem que ser destruída, cara. Senão você não avança na espiritualidade. Tá? Você está me entendendo? É difícil você ser um biólogo, por exemplo, um professor universitário e querer ser espiritualista, não vai dar certo. Você vai ser obrigado a ensinar, né, o seu professor, os seus alunos, né, essa baboseira darwinista, né, porque não há espírito, não há alma. Eu fico assistindo Alienígenas do Passado, eu fui assistindo esses casos extraterrestres, poxa, me dá, sabe o que me dá? Sim, me dá uma tristeza de saber o quanto esses caras estão atrasados na compreensão do extraterrestre e na compreensão de nós mesmos. Você não tem noção o quanto que eu me sinto triste. Ele tem um mecanismo de comunicação, um canal de comunicação tão gigantesco como é o History, vai para o mundo inteiro, e aqueles ufólogos só falando abobrinha. Ou seja, é uma coisa muito atrasada. É muito. Quando você não acredita no espírito, cara, quando você não constrói um modelo de vida após a morte, tanto para o ET quanto para todos nós aqui, nossa, como é que essas teorias ficam vazias? Então, enquanto eles não quebrarem esse paradigma, né, não vai ter jeito. Então, na próxima aula, amanhã, nós vamos falar dos paradigmas da ciência. Bem centrado neles mesmo. E, claro, os paradigmas religiosos, né? Se você é um cristão, né? Se você é um evangélico,
e você está preso nessa cultura, não acredita, né, em reencarnação, não acredita no diálogo com os espíritos, né, que é o que a igreja... Então, você passa a ter medo dos espíritos, que é o que a Igreja Católica fez, criou um terrorismo religioso. Você está preso. Você está preso e você está escravizado a uma forma de pensar. Isso se chama paradigma na física, na ciência, na filosofia. Se você não mudar essa forma de pensar, você não evolui. Você fica parado, estagnado. Tá? O medo te estagna, o medo te prende, o medo te corrompe. E você, se às vezes você começar a ter experiências paranormais, você bloqueia pelo medo, você bloqueia. Ao invés de você crescer e aproveitar aquilo, você morre de medo e foge como o diabo foge da cruz. Claro, está embaçado. Não tá boa, eu estou vendo a imagem aqui. Né? Às vezes ela dá uma perda de foco, mas é normal. Ela volta. Então, pessoal, é importantíssimo que haja uma mudança profunda de paradigma, uma mudança profunda em nossa consciência sobre a nossa existência aqui na Terra. Tá? Esse é o primeiro passo para um crescimento espiritual. Você precisa abandonar velhos conceitos para poder permitir que um novo mais avançado se instale dentro de você. E o caminho da espiritualidade, ele requer muitas mudanças de paradigmas. Tem alguma pergunta? Professor, já li e Fala um pouco mais longe. Pode existir alguns problemas. Fala um pouco mais longe do microfone, que o micro tá ampliado o som aí, viu, Luna? Já li que podem existir alguns problemas de codificação do nosso DNA e que provém das nossas linhagens familiares, aptos a dificultar nossos processos de autotransformações. Até onde isso procede? Não, isso não é verdade. Os seus hábitos culturais não tem nada a ver com o DNA. Sabe? DNA é uma construção do seu corpo biológico, não tem a ver com a sua parte de consciência. Quem manda em você é sua consciência que decide, sua consciência que cria hábitos, tá? Que cria sua personalidade. E isso é uma questão do meio que você vive. O meio constrói você, o meio molda você. Por exemplo, não adianta nascer um casal de gêmeos perfeitamente idênticos e você pegar esse gêmeo e colocar num país e outro no outro, eles vão ser completamente diferentes. Eles vão crescer com culturas, com conhecimentos, com hábitos totalmente diferentes. Embora quando eles estão juntos, eles são idênticos, mas... Se crescer junto, eles vão ter hábitos diferentes. Mas vão ser completamente diferentes. Você está entendendo? Porque é uma forma, a consciência que está ali não é a mesma. Sabe? São duas consciências, são dois estados de evolutivo, são espíritos diferentes. Eles vão encarar as coisas de forma diferente. Embora tenha os mesmos estímulos às vezes. Mas socialmente, se ele crescer em dois países diferentes, aí a mudança é radical. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Um vai ser muçulmano, outro vai ser cristão. Você está entendendo? A formação é que vai construir o cara. Não tem nada a ver com DNA isso, tá? Você não tem nada a ver com o espírito. Quando ele vai entrar, ele não tem nada a ver com o DNA. O DNA é uma roupa. O DNA tem a ver com o corpo. O DNA não tem a ver com o espírito, com a consciência do espírito, tá? É um paradigma que tem que cair também. Porque a nossa ciência, ela não sabe nada, absolutamente nada sobre o espírito. Então, ela precisa buscar todas as explicações naquilo que ela toca, naquilo que ela mede, naquilo que ela vê, que é, hoje em dia, o must da biologia é o DNA. Professor, até onde o histórico do nosso ciclo de reencarnacionais passando pode ser prejudicar as mudanças de paradigmas, já que temos uma certa tendência a nos apegarmos às nossas zonas de conforto?
Então, geralmente as reencarnações passadas influenciam muito pouco, porque hoje nós temos uma oportunidade de esquecer. Eu esqueço tudo, eu passo uma borracha no passado. E como se eu começasse do zero. Certo? Só que, é claro, a consciência que está ali, mesmo que ela não se lembre de nada, ela traz consigo impulsos. Se a pessoa é meio rude, meio nervosa, meio violenta, ela vai expressar isso. Tá? É parte da característica dela em si. Desde criança ela já é birrenta, ela já não aceita ordens, ela já fica irritada com quem manda, é uma série de coisas. Isso faz parte de algo pretérito, algo de vida passada. É a mesma coisa quando você pega uma criança, senta ela no piano, toca que não desgraçado. Como que você vai explicar isso? Né? Esses dias mesmo eu andei postando na internet aí um menininho, um indiano, né, tocando absurdamente. Outro, né, com 15 anos, já praticamente formado numa universidade. Você está entendendo? De ciências médicas. Então você tem gênios. Isso não tem a ver com DNA. Isso não é DNA. Se você pegar o DNA dentro, não tem nada diferente de ninguém. Sabe? Se você olhar o cérebro também, não tem nada diferente no cérebro. Tá? O problema não é da roupa, o problema é do espírito que está ali. Enquanto a ciência não aceitar que existe um espírito, que ele faz a diferença, aí eles vão ficar procurando no cérebro mesmo, né? Vão ficar procurando no DNA e não vão achar nunca, né? Eles não vão achar nunca, é claro que não vão achar. Essa é a mudança de paradigma que a ciência tem que fazer se quiser avançar, se quiser evoluir, né? Um hábito cultivado durante muito tempo acaba criando uma memória no nosso corpo espiritual? Provavelmente. Quer ver, fumar. O que é fumar? Fumar cria um vício. Você parece que não vive sem aquele cigarro. É um cigarro atrás do outro, tal, você tá entendendo? Cara, é basicamente isso. São vícios. São vícios e você morre e depois da morte você continua exigindo aquele vício. Você ainda quer fumar, você ainda quer beber, certo? Você ainda quer se drogar, tá? É muito importante que afeta. Eu já falei para vocês que nós temos coisas que afetam, o corpo físico afeta o corpo astral, e problemas do corpo astral afetam o corpo físico, e vice-versa. Nós temos uma mão dupla aí, tá? Então, por isso que o caminhante espiritual ele tem que ir pela pureza, né? Pureza de hábitos, pureza alimentar, cuidar deste corpo como se fosse realmente um grande templo para a sua alma, cultivá-lo como se fosse um grande templo, né? E é importante encarar isso, né? Agora, se você está preso, se você é um professor, se você é um universitário, se você está preso a esses conceitos aqui, fica difícil avançar na espiritualidade. É os ufólogos que eu vejo aí na televisão, né? Esses caras vão demorar muito para avançar. Eles fazem uma ufologia de primeiro grau, primária, né? Pode acontecer. O pior não é isso. O pior é que quem fala isso não sou eu. Quem fala isso são os ETs. Os Greys chegam para mim, olham essas coisas e falam assim: eles têm muito que aprender, muito que crescer. Os ETs falam isso para mim. Eu não sou nem eu que fico criticando os caras. Eu nunca critico em público esses caras, né? Eu só falo que eles, estão engatinhando no conhecimento da ufologia, né? Aquele cara que quer, você pega um presidente que quer fazer, né, que nem o Stephen Hawking lá, aquele grande cientista, falando que a Terra está invadida pelos ETs, né? Stephen Hawking, pelo amor de Deus, né? Não fala uma bobagem dessa. Essa é uma falta total, mas total de conhecimento na área, certo? Nossa Senhora, e quanta gente não vai nessa onda, né? Quantos ufólogos não vão nessa onda, né? Desculpa, professor. Pode uma pessoa repetir um mau hábito durante várias vidas? Por exemplo, o vício por dinheiro ou poder, ficando mais difícil se libertar deste? Com certeza. Opa, pode. Você pega um cara que foi poderoso numa outra vida, foi um general, mandou em todo mundo, foi um cara de muita grana, dono de empresa. Numa outra vida, ele carrega esse espírito de poder, esse espírito de querer oprimir, de querer sucesso, ainda de querer, sabe,
Ele continua arrogante, sabe? Não valoriza as pessoas, pisa em cima das pessoas. Ele traz as características, sim, de personalidade. Ele não tem nenhuma humildade. E quando ele assume um cargo de poder aqui, então, você dá um cargo de poder para esse cara, dá um cargo político para ele, nossa senhora, ele vai pisar em todo mundo. É o que aconteceu com os generais na Segunda Guerra Mundial, né? Você pega os generais alemães durante a Segunda Guerra Mundial, deu poder para os caras fizeram a maior barbaridade da história. Né? Eles se julgavam deuses, né? Podiam matar, tirar a vida de qualquer um, de qualquer jeito. Eles se achavam no direito de fazer isso. Né? Professor, existe alguma técnica prática para esvaziamento das nossas crenças adquiridas ao longo do tempo? É um processo racional? As medidas de esvaziamento ou crenças não tomam lugar dos vazios? Olha, é uma coisa que você precisa, para mudar, é preciso conhecimento. Quando você aplica conhecimento e sabedoria, você começa e você tem um foco, você tem aonde você quer chegar, você consegue romper com vícios, com fumo, com cigarro, bebida, você consegue, sabe? Só que aquelas pessoas que são muito frágeis emocionalmente, que são os viciados em droga, olha, a estatística é o seguinte, por isso que o combate de drogas, combate à droga não vai funcionar nunca, porque tem gente que consome. Enquanto tiver consumidor, vai ter gente produzindo. O que a humanidade tem que ter é uma grande consciência de não consumir mais droga, aí não tem traficante, não tem mais nada, sabe? Você corta toda essa política de tráfico de droga, de tudo, porque tem gente que compra, tem gente que consome. Então, enquanto a humanidade não tiver consciência disso, tem todo um esquema milionário por trás do tráfico de droga, bebida, cigarro, tudo mais, tá entendendo? Maconha, é muito dinheiro envolvido nisso. Tá? Então as pessoas que querem poder, querem grana, sucesso, fama, eles vão achar uma maneira de ganhar esse dinheiro de forma ilícita. Você está me entendendo? Então, realmente, mudar requer muita vontade, força de vontade e focar no caminho espiritual. Aí você tira todo esse jogo do ego, todo essa luta pelo poder, toda essa corrida que você tem atrás de grana, sucesso, fama, poder. É esse paradigma que tem que ser mudado. Você tem que focar em outra direção na sua existência, para você poder impressionar as forças superiores, para você poder chamar a atenção de um ET, que você não é uma pessoa, você é outro cara, está no outro caminho, seus interesses são outros. Por isso que os ETs se interessaram por mim. Porque eu fiz essa mudança na minha vida. Eu fiz essa mudança antes de tudo. Não foi os ETs que influenciaram essa mudança. Eu fiz essa mudança porque eu quis fazer essa mudança. E a partir do momento que eu faço essa mudança, eu fico à disposição deles para aprender, para mudar a minha vida e para ser um professor e transmitir essas ideias e passar essas ideias para frente. Foi isso que eu fiz da minha vida. Eu mudei muito. Vocês não têm noção quanto que eu mudei na minha vida, ao longo da minha vida. Então é difícil desfazer uma programação mental e religiosa e científica? É muito difícil. Você precisa de muita força de vontade e muito estudo. O estudo muda, sabe? Quando você tem novas verdades, nova forma de pensar, você muda. Você muda. Por que eu mudei? Por que a teoria da realidade não me convenceu até hoje? Porque eu vejo os ETs na minha frente, cara. Você está entendendo? O fato de eu ver os ETs, eu olho para a teoria da realidade, eu dou risada, eu falo, pô, esses caras, aonde eles estão errados? Que ponto? É que as pessoas não conhecem o universo, elas não sabem a física a fundo. Estão descobrindo o átomo agora, os nossos foguetes são verdadeiros rojão, cara. Nossos foguetes são de impulso, não vão chegar em lugar nenhum com impulso. Temos que inventar uma forma muito mais avançada de propulsão. Sem ser propulsão pela terceira linha de coisa, dessas propulsões aí, né, de qualidade de movimento, não funciona. Não vai, a gente não chega em lugar nenhum. Os ufólogos do History são todos materialistas? A maioria. Eu não vi nenhuma expressão espiritualista, esotérica daqueles caras. Ou colocar essa teoria esotérica como base fundamental para entender o ET ou para entender outras dimensões. Tá? Nunca vi.
O que o senhor acha sobre o seriado de Blue Book do History Channel? Olha, eu conheci o Hynek pessoalmente. Eu tive com o Hynek 2 vezes, né? E ele é da mesma área que eu, ele é astrofísico, também sou astrofísico. Mas, né, aquilo que vocês estão vendo no filme não foi daquele jeito, pode ter certeza. Tem muita história ali, muita coisa. E o Hynek era materialista também, né? O Hynek não tinha essa visão que o brasileiro tem de vida após a morte, né? Eles não conhecem o espírito, eles não sabem o que é isso. Né? Eles estão muito atrasados na compreensão do extraterrestre, muito atrasado, tá? Muito atrasado. Infelizmente. Professor, como você adquiriu todo esse conhecimento? Vivendo. Eu acho que foi vivendo. O fato de eu ser um sensitivo desde criança, né, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Muito. Desde criança, essa questão religiosa me prendia muito. Eu ia na igreja todos os dias, quando era criança, quando era mulher, minha irmã levava todo dia na igreja. Eu cresci tocando violão pro padre, lendo o evangelho na igreja. Eu sempre fui um buscador, né? E por isso que eu fui atrás da ciência. Eu queria entender a razão das coisas. Eu queria entender o funcionamento então fui fazer física, astrofísica, astronomia do universo. Mas a minha mediunidade é a que fez a diferença. A partir do momento que eu fui praticar as artes orientais, fui praticar a meditação, a minha mediunidade explodiu, né? E isso me trouxe uma visão completamente diferente do mundo, completamente diferente da vida. E quando os ETs aparecerem em minha vida, então? Você está entendendo? Né? Eu sempre tive a concepção de que os ETs estão mortos, cara, desde o primeiro contato com eles. Eu não tive um contato com quem entrei fisicamente dentro de uma nave. Não, eu tive um contato junto com os espíritos. Né? Os espíritos de um lado, os ETs do outro, como espírito também. Então, para mim foi muito fácil entender a realidade espiritual do ET. Certo? Por isso que uma das questões fundamentais da minha palestra, da minha concepção, é a natureza espiritual dos seres extraterrestres. Se você não tiver esse paradigma, você não vai entender nunca na sua vida. E outra, se você não entender a sua natureza espiritual, você não vai entender o que você está fazendo aqui na Terra e não vai entender toda a evolução humana na Terra. Você não vai entender. E isso é o Projeto Terra. O Projeto Terra é uma relação entre você, espírito, e os extraterrestres espíritos, e a nossa origem estelar. Nenhuma alma foi gerada aqui, certo? Todos nós somos seres extraterrestres vivendo nesse mundo, experimentando uma encarnação nesse mundo, tá? Isso é extremamente importante que se entenda. Professor, podemos ter padrões de pensamentos que nos trazem sofrimentos nesta vida, como em tendências por vivências, de ter vivido errado em vidas passadas? Sim, é provável. Você pode trazer vícios de outras vidas. Você pode trazer muitos. Vamos supor que você foi um alcoólatra numa vida passada, né? Você vai ter uma tendência muito forte de buscar saída. Você é um espírito fraco. Você vai buscar saída em coisas externas, né? Você novamente pode ser viciado nessa vida. Você pode ser conduzido ao vício nessa vida, tá? Então por isso que você tem que combatê-la com inteligência, com ação, não deixar essas coisas negativas dominar você, tá? Então você tem que ter uma mente focada, você tem que ter uma mente forte, você tem que tomar decisões e firmemente seguir essas decisões. Não ser levado por modismo, por amigos, vamos beber, não sei o que tem, papapá, né? Isso a gente chama, entre aspas, más companhias. Quem anda em más companhias? Jesus tinha uma frase muito inteligente, né? Jesus dizia assim: dizei-me com quem andas e eu te direi quem és, né? É a sua tribo. Qual que é a sua tribo? O que pensa a sua tribo? Eu já vou dizer quem você é, né? Vamos supor que você é tribo dos marxistas na faculdade. Pô, eu já sei quem você é. Eu já sei como que é a sua personalidade. Você está entendendo?
Agora, vamos dizer que você é um espírita kardecista fervoroso. Então eu conheço o que você pensa, eu conheço a sua experiência de vida, sua busca, sabe? Entendeu? Então hoje em dia, cada um tem uma tribo e cada um tem um comportamento e uma crença de acordo com a sua tribo. Isso é que constrói o que a gente chama de paradigma. Eu tenho um paradigma, o outro tem outro paradigma. A Igreja Católica tem um paradigma que... Qual que é o paradigma dela? Não acreditar na reencarnação. Então ela tem que mudar esse conceito. Se ela mudar esse conceito, ela evolui. Se ela não mudar, ela fica estagnada. Quer escrever um paradigma que a Igreja Católica não consegue abandonar nunca? É a ressurreição de Cristo. Pra que ficar ressurreição na carne, o corpo? Cara, uma merda, pô. Nós não temos nada a ver com esse corpo que nós estamos usando. Inclusive, nenhum de vocês sabe como é que ele funciona. Todos nós que usamos esse corpo biológico, nós não temos nenhuma relação estrutural com ele, nós nem ligamos para ele. A maior parte do tempo eu nem estou preocupado com o meu corpo, e ele funciona sem eu saber de nada como ele funciona. Eu não tenho nenhuma ação sobre esse corpo. Você precisa entender isso. O dia que ele começa a ficar ruim, você tem que levar ele para o médico, porque você não sabe nada dele. Você entende que isso é um paradigma, né? Não temos relação com o nosso corpo, né? Nem um pouco. Professor, já se passaram 2000 anos e a humanidade ainda não despertou para a reencarnação, para a existência dos irmãos extraterrestres. E esta vida do pavor do Covid-19... Fomos derrotados? Onde erramos? Nós erramos em tudo, né? A nossa humanidade errou em tudo, desde que chegou aqui, né? As trevas, o problema desse planeta é que as trevas é muito profunda. As trevas é muito profunda. Tão bosta. A luz que vieram a esse mundo, elas foram muito fracas. Elas acenderam e depois se apagaram, entendeu? Elas não continuaram acesas. Jesus vem, dá um toque, depois apaga, vai embora. Fica todo mundo nas trevas de novo, sabe? O advento do kardecismo na Europa foi uma grande luz, mas você vê, a Europa mesmo ninguém levou a sério. Kardec está morto na Europa, não existe. Teve que vir aqui no Brasil que o kardecismo floresceu, né? Você vai não. Nós tivemos que uma equipe brasileira fazer um filme sobre Kardec na França. É uma bobagem. Vê que absurdo que é isso. É um absurdo. O brasileiro tem que sair daqui e fazer a história do francês. Porque lá eles nem ligam para isso. Então você percebe o quanto que a Europa está atrasada em relação ao conhecimento, né? Está 1 milhão de anos atrasada em relação ao conhecimento, né? Então, enquanto as pessoas não fazerem mudanças de paradigma, o planeta não evolui. Certo? É que o planeta é treva, e o plano astral, ele não dá a coisa que deveria dar, sabe? Ele não traz os fenômenos esotéricos à tona. É muito sutil, acontece aqui, ali, escondido, num canto, né? A coisa tinha que acontecer agora, porque agora nós temos uma mídia muito forte. Agora se tiver uma materialização aqui do meu lado, o planeta inteiro vai ver em questão de 1 hora. Quando acontecia lá no centro do Chico Xavier, até o nego botar uma câmera, até o nego revelar o filme, até o nego botar lá, ia demorar mirando para chegar nos jornais e ninguém ia acreditar na porra, né? Mas agora imagine se os espíritos, os ETs resolvem, a partir de agora, se mostrar para a humanidade. Quebrar o paradigma na marra, como eu falo assim, né? Forçar o paradigma a ser mudado na marra, tirar a humanidade das trevas na marra, porque não vai ter outro jeito. Se você der mais 1000 anos para a humanidade e não fizer nada, a humanidade vai continuar do mesmo jeito que está, né? Mais guerra, mais sofrimento, mais pandemia, mais dor, mais sofrimento, é o que vai acontecer aqui, né? Porque não está fácil as mudanças não são fáceis. Você mudar a si mesmo já é difícil. Imagine você querer mudar os outros. Perdão, professor, um telespectador está perguntando: fui mãe por 20 anos, parei aos 25. Será que hoje é o suficiente para eliminar esse vício do meu espírito? Demora, mas sai. Se você não tem vontade nenhuma, você vai despoluindo o teu organismo aos poucos, tá? Mas uma hora você tem que parar, uma hora você tem que se libertar,
dos vícios. Tem gente, Laércio, eu não consigo parar de comer carne, o que eu faço? Fala, cria vergonha na cara. Aquele outro cara, Laércio, eu não quero, vou ter um vinho. Se você tiver vergonha na cara, você para. Porque quem quer, para. Agora aquele que, eu vou fumar, sabe? Vai ser fraco, cara. Você é uma mente fraca. Vem falar pra mim que não tem outra solução pra você parar. Você tem que querer e querer. Né? O drogado, a maior parte dos drogados, eles não querem parar. Não adianta você botar ele numa clínica. Ele não quer parar. Você vai forçar ele a parar, a hora que você sai da clínica, ele vai lá usar droga. Ele não quer parar. Por mais que você tente convencer ele da clínica de que é ruim, ele não quer parar. Ele não colabora nem um pouco. Eu lembro, eu tive uma sobrinha que morreu. Ela morreu de droga. Morreu com 46 anos. Você está entendendo? Nada tirava ela da droga. Nada. Ela não queria. Não adianta você falar, convencer, mostrar. Não adiantava nada. Ela não quer. Tá bom daquele jeito para ela. Você sempre diz que é vegetariano, mas ainda não entendi se é vegetariano ou vegano. Come ovo, leite e derivados, professor? Sim, eu sou vegetariano, eu não sou vegano. No entanto, como a comida vegana normalmente, sem problema, sabe? Mas tudo caipira aqui, viu? Aqui é tudo vegano caipira. É galinha feliz, né? E boi feliz, como a gente fala, né? Procurar sempre o orgânico. Quando você procura sempre o alimento orgânico, né, eles são cultivados de forma completamente diferente desses aí, um ovo orgânico, né, uma fazenda orgânica que cuida dos animais de uma forma totalmente livre, solta, sem a exploração do capitalismo, sem a tortura dos animais. É outra história, tá? É outra fluência, é outra energia. Né? Mas eu passo muito bem sendo vegano também, não tem problema nenhum. Quanto tempo às vezes eu só almoço em restaurante vegano em São Paulo, tal, uma delícia. Eu não sinto, né? A maior parte da semana aqui as nossas comidas são sempre veganas, né, Luna? Raramente a gente tem um ovo, tem um leite, eu não tomo, eu não gosto de, né? Mais derivado, queijo, sim, de vez em quando a gente come. Mas como funciona o experimento da dupla fenda? Isso só amanhã. Dupla fenda é amanhã. Dupla fenda é física quântica. É amanhã. Professor, mas será que os ETs estão mortos apenas porque os mesmos não podem aparecer junto com os espíritos? Ou será que eles apenas têm uma habilidade de aparecer junto com os espíritos? Não, eles aparecem onde eles querem. Quando, como e onde eles querem, eles aparecem. Tá? Eu já falei, vocês viram aqui, ele chegou como ele está aqui aparecendo na lousa aqui na minha palestra, vou botar a cara deles na lousa aqui durante a tarde, 5 horas da tarde. Né? Para mim, a convivência com eles é uma convivência tão normal, eles estão sempre por perto, sempre do lado. Os espíritos é a mesma coisa. Eu não sei o que é vivo e o que é morto. Para mim tá tudo igual. Né? Ai. Professor, o telespectador que perguntou sobre fumar, ele pediu para repetir a pergunta, falando que ele parou de fumar há 25 anos. Será que é o suficiente para eliminar esse vício do meu espírito? Certeza. Se você faz 25 anos que você não fuma, você não liga mais para isso. Teu espírito já mudou também. Tranquilo. Né? Isso já faz parte do teu passado distante. Professor, por que a dificuldade dos cientistas em entender a teoria da relatividade, que ela não tem sentido para os ETs? O lance é o seguinte, veja bem. A ciência, os pensadores científicos, os cientistas que são formatados dentro das universidades, eles saem tudo em forma também, eles têm uma crença. Eles têm uma crença assim como coisa não acreditam em reencarnação. Eles acreditam na matemática deles. Eles acreditam nas experiências que eles têm. Então eles fazem meia dúzia de experiências e acham que aquelas equações são corretas. E que não podem ser violadas por nada neste mundo, né? Mas tem um monte de coisa que a ciência não sabe. Você vê até hoje, neste planeta, ninguém conseguiu construir tecnologicamente um monopolo magnético.
E ninguém conseguiu construir um dipolo gravitacional, sabe? Por isso, se a gente fizesse essas duas coisas, cara, nós não estaríamos andando de carro nunca mais aqui na Terra. Nós só voaríamos com naves. Nenhum transporte terrestre mais nós usaríamos. Seríamos igual o Jetson. Você lembra do Jetson? O filme do Jetson? Que eles vivem no alto, ninguém vê, nunca eles descem no chão da Terra. É muito engraçado os Jetsons. Qual seria o melhor curso para se formar em uma faculdade? Não existe o melhor curso para se formar. Todos os cursos, né? Têm o seu limite de informação, certo? Você vai ter que ver o que você gosta, o que se identifica para você servir a sociedade, tá? Não sei, não tem o melhor curso. Tem que bater em você, ele tem que ser para você. Aí, claro, a faculdade vai te dar isso aqui de informação, hein? Isso. Você tem isso para aprender depois da faculdade. Tá? Não acredite que quando você se formou já acabou o seu conhecimento, tá? Nenhuma faculdade vai falar disso que eu estou falando para vocês. Nenhuma. Tudo os cursos que o Lala fala não tem faculdade nenhuma, não tem livro nenhum também. Tá? Professor, se não houver mudanças de paradigmas pelo amor, virá pela dor? De um jeito ou de outro vai ter que vir, né? Quantas pessoas não mudaram pela dor? Na hora que o cara tá morrendo com câncer, bicho, o cara vira espírita, umbandista, kardecista, ele vira tudo, sabe? Ele vai em tudo quanto é lugar para curar a dor dele, para curar o sofrimento dele. Antes ele não podia nem ver um centro espírita, achava que era coisa de bruxaria, coisa de tonto. Na hora que ele fica doente e a medicina não tem solução, os médicos cientistas, tudo que ele acreditava não tem solução, aí ele vai bater na porta do médium, vai bater na porta do benzedor, vai bater na porta do extraterrestre, ele vai pedir para Deus e todo mundo resolver o problema dele. Em muitos casos, muitas pessoas se tornam espiritualistas pela dor, pelo sofrimento. Professor, talvez essa autotransformação só ocorra quando entendemos que estamos dentro de uma neurose chamada normotismo? Então, as pessoas têm que entender, né, o que é esse mundo, o que são as pessoas, a sociedade e esse conhecimento que está aí. Quando ele toma consciência de que isso é muito primitivo, isso é muito viciante, isso é muito escravizante, ele vai trilhar um caminho de libertação, ele vai trilhar um caminho de saída disso tudo. Eu vou dar um conselho para vocês. O Osho é um grande professor, é um grande mestre para dialogar, fazer esses diálogos sociais e culturais com vocês. Ele é um grande filósofo social. Ele é um grande filósofo para tirar você desse contexto da sociedade material. Só que o Osho não vai falar nada do que eu falo de ET, de extraterrestre, de espírito, de contato com... Não, isso ele não vai falar. Não é trabalho dele, né? O indiano, geralmente, ele não conversa muito sobre esses aspectos transcendentais, né? O indiano, ele é muito devocional, ele é muito, trabalha com pensamento, trabalha com a filosofia, trabalha com a prática do yoga e tal, mas ele não dialoga, não existe nos seus discursos, nem nos seus livros, né? Tudo isso que nós estamos conversando aqui, principalmente ET não tem, você não vai achar ET na filosofia indiana. O ET é aqui no Brasil que vocês vão aprender. Não tem outra saída, não tem outro caminho. O ET, deixa eu explicar para vocês. Nós tivemos várias ondas no mundo. A primeira onda foi a religião. A segunda onda foi a ciência. Tá? A terceira onda é a descoberta dos extraterrestres. A condição econômica ou de saúde mental e a saúde mental de cada um não pode atrapalhar a sua mudança de paradigma? Não. A saúde mental, sim. Se o cara for meio maluco, como é que nós vamos fazer, não? Se ele não tiver um equilíbrio mental, um equilíbrio psicológico, né, o caminho espiritual, qualquer caminho que ele tomar vai ser um caminho perturbado, né? As pessoas têm que ser equilibradas, têm que ser sã. Ela tem que ter uma mente sã num corpo são.
Certo? As duas coisas têm que caminhar junto. A espiritualidade, ela não tem que ser coisa de maluco, ela tem que ser coisa de gente centrada, de gente equilibrada, certo? Eu, com toda a minha experiência, eu preciso manter um equilíbrio, eu preciso manter uma certa racionalidade, certo? Eu não posso chegar aqui e dar uma de maluco, sabe aquelas coisas, já não faço isso, né? Sabe daquele show, estou incorporando, você tremer, fala, não, sai dessa vida, né? Então nós temos que ter um centro, um equilíbrio, nós temos que ser pessoas sérias no trabalho, certo? A espiritualidade tem que ser algo inteligente, ela não pode ser coisa de maluco. Então, é claro que isso influencia demais a sua jornada na Terra, tá? Tudo tem seus limites, tá? A loucura também tem seu limite, então não tem nada a ver com esoterismo, às vezes o maluquista, né? Quando os extraterrestres darem um contato em massa, a grande maioria da humanidade vai buscar a autotransformação? No começo, elas vão querer entender. Depois elas vão perceber que o novo paradigma que o extraterrestre vai trazer vai entrar em confronto com todos esses paradigmas aqui, ó. Tá? Então, o problema do extraterrestre é trazer um conflito com todos esses paradigmas aqui. Por isso que vai ser a maior experiência da humanidade. A maior experiência da humanidade até os dias de hoje não foram as religiões, não foram os avatares que chegaram aqui. Porque eles foram muito mal entendidos, mal compreendidos. Mas com o ET não tem essa jogada não. Certo? Então, é um confronto direto com todos esses paradigmas e todos eles irão cair por terra. Todos eles irão cair por terra. Tá? Professor, existe uma única verdade ou a verdade é relativa? Não existe verdade relativa. Sabe? Você quer ver? Ó, é como dizia o Galileu, não existe verdade relativa aqui, ó. A coisa cai e acabou. Certo? Para a ciência não tem verdade relativa, as coisas caem, esse é um fato. O extraterrestre parar a nave, encrencar a nave, vai cair, vai arrebentar. Essa é uma verdade que ninguém vai mudar. Não é uma questão de interpretação. De jeito nenhum, existem verdades imutáveis no universo. Existem leis imutáveis no universo. Como um sem-teto pode ter uma autotransformação sem meios materiais mínimos e disponíveis para isso? Tudo uma questão de inteligência dele. O Diógenes, o grande filósofo grego, não tinha nada, ele dava pelado e morava na rua. Mas vai ver o grau de inteligência e de sabedoria que ele tinha. Tá? Pode estudar o Diógenes. Entra aí nos livros clássicos de filosofia grega e você vai entender quem era Diógenes, discípulo de Sócrates. Ele andava pelado na rua e morava na rua. Era um sem-teto. Qual a condição para você ser um grande pensador? É isso que é o ponto-chave da questão. No caminho espiritual, o que é uma pessoa ter os pés no chão? Ter os pés no chão significa o seguinte: não viajar na maionese. Tem esotérica, estou falando com a Starchera. Porra, você nem sabe quem é a Starchera, você ouviu falar, você acha que você está falando com o cara agora. Estou em contato com Maria, estou em contato com Jesus. Pô, sabe, existe muita viagem, as pessoas voam demais. E aí começa a dar mensagem, sem nexo, completamente deslexada que a gente fala, né? Não tem lógica nenhuma, né? Eu não consigo entender essas coisas, né? Você está entendendo? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender grupos de ufologia que dizem que tem contato e falam que a Terra é plana. Eu não consigo entender isso. Com todo o respeito que eu tenho, mas eu não consigo entender. Tá? Como as pessoas com deficiências mentais, como autismo ou síndrome de Down, podem se espiritualizar? Não, eles estão em outra jornada, eles são diferentes da gente. Eles não contam. Professor, então o ateu vai ver que existe alma quando morrer? É só. Não tem outro jeito. Professor, uma pergunta que foge um pouco do tema e pode ser um pouco problemática. Você poderia falar um pouco sobre João de Deus? Já ouvi em suas palestras, palestras antigas, você falar sobre ele. Ele era
um ser iluminado ou não? Não confunda médium com iluminado. Não confunda médium com sábio. A maioria das vezes o médium nem sabe o que está acontecendo quando ele incorpora. E aí, a vida particular do médium, ele pode ser um zero à esquerda, ele pode ser analfabeto, ele pode ser ignorante, sabe? E quando está incorporado, não é ele, é uma entidade que está falando, agindo através dele. Mas desincorporou, volta a fazer merda, volta, sabe? Beber, encher a cara de pinga. Quantos médiuns eu não conhecia, fumava pra cacete, tomava uma pinguinha. Por isso o pessoal da Umbanda toma uma pinguinha danada, lascada, os médiuns de Umbanda. Às vezes é na vida real mesmo. Às vezes não é nem só lá na hora da incorporação do caboclo que gosta de uma pinguinha, gosta de uma... tem que dar pro santo, a parte do santo. Então é assim, tá? Nós temos que entender que médiuns não são sábios. O caso do João de Deus, né, durante muito tempo, assim, ele fez o trabalho dele, ficou famoso por fazer o trabalho dele, né? Mas por que ele resolveu fazer aquelas merdas? Geral, pode ter certeza que ele não estava incorporado para fazer aquilo. Né? Quando ele vai abusar das mulheres, não tinha nada a ver com o espírito, é a personalidade do João de Deus, do homem João de Deus. Tá? Por isso que eu falo que tem que ser centrado, a pessoa tem que ser equilibrada, tem que ser honesta. Ela não pode, uma pessoa numa atitude dessa, ela tem que ser extremamente ética, ela não pode fugir da ética. Certo? Você destrói toda uma construção espiritual. Por isso que eu falo, daqui para frente não vai existir mais médiuns. No sentido de o médium ser o cursor e o canalizador de verdades para a humanidade. Foi uma experiência que o plano superior usou. Certo? E por que não tem mais? Porque não deu certo. Porque não foi uma coisa que realmente deu certo 100%. Ela funcionou legal, senão ela estava cada vez ia ter muito mais médium, todo mundo escrevendo o livro, todo mundo falando com o espírito. E não é isso que a gente está vendo. É como se os espíritos tivessem afastado desse processo. Você não vê mais super médiums fazendo milagres. Né? Por isso que eu desenvolvo um trabalho de cura que não depende de médium. Tá? Nós fazemos um trabalho de cura, um círculo de luz, nós fazemos nossa meditação. Não depende de médium. Nós deixamos o plano espiritual trabalhar independente de médium. Porque o médium pode atrapalhar, como atrapalhou. Né? Você vê, uma cidade inteira foi construída em torno do João de Deus. Hotéis, a hora que ele pisou na bola, a cidade inteira foi para falência. Ou seja, por que quando todo o trabalho não continuou? O trabalho podia ter continuado, independente do médium. Sabe? Mas então, como foi focado no médium, foi um grande erro. Professor, um outro telespectador pergunta: sou kardecista, já frequentei terreiro de Umbanda e estou pensando em ir num terreiro de Candomblé. Trilhar esse trajeto é desaconselhável? Não, vai como estudante, você vai estudar, você vai conhecer, você está em busca do conhecimento, você não precisa vestir nenhuma roupa. Né? Eu chego lá no centro de Umbanda, vou conversar com o caboclo, com o preto velho também, toco umas ideias legais com ele, não tem problema nenhum com espírito, com religião, com roupa religiosa. Você está me entendendo? Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu já fui, você pode ir como estudante, você vai estudar, você vai entender como é que funciona, tem todas as culturas, os espíritos têm cultura também. Aí por dentro você vai entender como é que funciona tudo. Vai como estudante, ok? Beleza então, pessoal. Isso aí. Então amanhã nós vamos falar dos paradigmas da ciência, da física quântica e as novas mudanças do pensamento da ciência forçados pelas novas descobertas científicas, ok? Então, namastê.